Falamos da pecuária de corte de Mato Grosso, que tem registrado aumentos quase que diários no preço da arroba. Nós convidamos para falar do cenário atual em Mato Grosso o Bruno Andrade, do IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne. Vamos conversar com ele. João Pedro Cuti Dias está aqui no estúdio, vai participar também da entrevista. Bruno, boa noite, obrigado mais uma vez. No indicador da Tagro, que nós sempre mostramos aqui no programa, já há alguns dias, Mato Grosso tem o melhor preço e esse preço não para de subir. Qual é a avaliação que vocês fazem? Por que esse cenário de alta importante em Mato Grosso? Bom, a demanda, né, por animais, né, por boi gordo, ela tá alta aqui no estado. A gente tem uma oferta entrando num período aí de redução em relação aos meses anteriores. As nossas exportações, elas seguem num ritmo bem interessante, o consumo interno também num ritmo interessante, então é de se esperar que a gente observe essa valorização no valor da arroba do boi gordo. Bruno, João Pedro quer fazer uma pergunta também, e eu tenho um estudo do IMEA divulgado ontem, que é exportação de carne bovina rendeu para Mato Grosso mais arrobas por tonelada no mês passado. Mas antes a pergunta do João Pedro. Boa noite, João. Boa noite, Bruno. Bruno, é o seguinte, se fala muito hoje a questão da missão sanitária que veio do Japão para fazer vistoria nos frigoríficos brasileiros. Aparentemente eles vão começar, se autorizado, vão começar pelos estados do sul do Brasil e mais Acre e Rondônia. Os frigoríficos que exportam aí do Mato Grosso já conhecem o mercado chinês, o mercado japonês, porque eles exportam essa carne ou pelos Estados Unidos, ou pela Austrália, ou por algum outro filial deles lá. Eles já começaram a conversar com vocês no IMAC a respeito do produtor fazer o boi, já que vocês conseguiram fazer o boi China, agora o boi Japão, por exemplo, quais as características que eles querem, que esses países querem nesse animal que a carne vai ser exportada para eles, Japão e Coreia do Sul? De fato, o Japão ele é mais exigente em relação à qualidade da carne do que o mercado chinês, né? O mercado chinês hoje tem essa exigência de carnes oriundas de animais até 30 meses de idade. O mercado japonês, ele olha muito para os aspectos intrínsecos da carne, né? Então, eles querem uma carne de um animal muito jovem, porém uma carne que seja extremamente marmorizada. A gente tem, sim, a possibilidade de produzir esse tipo de animal, esse tipo de carne bovina. O que a gente precisa se esforçar um pouco mais é no volume dessa produção, porque hoje o que a gente tem hoje de produção de carne de qualidade, ela fica no mercado doméstico, né? O mercado brasileiro paga muito bem por esse produto de altíssima qualidade. Então, a gente precisa ampliar a nossa produção para conseguir atender essas demandas do mercado japonês. Mas a indústria está bem ciente do padrão de qualidade que é exigido hoje pelo mercado japonês, por conta dessa experiência que você mesmo citou, João, dessas mesmas indústrias que nós temos aqui hoje no estado de Mato Grosso estarem aí mundo afora, né? E já exportando produto de qualidade para o Japão via outros países. Mas sim, a gente tem total possibilidade de atender essa demanda, né? Um pouco de tempo, obviamente, né? Investimento dos produtores em genética, nutrição e manejo, a gente pode atender sim essa demanda do mercado japonês. Bruno, eu quero trazer um trecho do relatório de ontem, do boletim de ontem do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que diz o seguinte: a exportação de carne bovina rendeu mais arrobas por tonelada em maio deste ano em Mato Grosso. É o resultado da maior valorização da proteína no mercado internacional. Nós temos acompanhado, ontem inclusive conversei com você e vocês trouxeram a informação de que o preço em Mato Grosso, na média de $4.000, foi o melhor, um preço histórico, né? Mas hoje nós temos essa informação do IMEA, que é o seguinte: no mês passado, o índice de atratividade médio das exportações de Mato Grosso, que é o indicador que mede quantas arrobas de boi gordo seriam compradas com a exportação de 1 tonelada de carne bovina, foi 3% maior do que em abril deste ano. A média
foi de 78 arrobas por tonelada. A China, embora seja o principal destino da carne de Mato Grosso, assim como do Brasil, não está no principal do ranking desses valores. Eu vou pedir uma tela que ilustra um pouco esse relatório do IMEA, até para que você possa comentar, João Pedro também. Aqui nós temos o seguinte: exportações de carne bovina em Mato Grosso, você tem o destino e quantas arrobas de boi gordo você conseguiria comprar com a receita de uma tonelada de carne exportada em dólares. A União Europeia, que paga mais, essa relação seria de 115,86 arrobas, quer dizer, com uma tonelada. Ontem nós mostramos aqui que a média está em 5.411 dólares, com uma tonelada para a União Europeia, que é mais do que os 5.400 dólares, seria possível comprar 115 arrobas. Depois, a Europa, sem a União Europeia, 90 arrobas. Depois, a América Central, com o preço de uma tonelada, você poderia comprar 86 arrobas de boi gordo. Para o Oriente Médio, que é um grande importador, 82 arrobas. Para a América do Norte, 81 arrobas. Para a China, que é o principal importador, está pagando menos. Você vê a relação com a arroba de boi gordo, 76 arrobas. Depois, a América do Sul, 71, quase 72 arrobas. África, 69 arrobas. E a Ásia, exceto a China, 65 arrobas de boi gordo. Aí a gente pega Mato Grosso hoje, na casa de R$320 a arroba, fazendo as contas, aí a gente vai chegar num preço de 4.000 até mais de 6.000 dólares a tonelada, que é o caso da União Europeia, que tem essa melhor relação, né? Quantas arrobas seriam compradas com o preço de uma tonelada de carne exportada? Queria a sua avaliação sobre esse estudo, Bruno. Esse indicador ele é muito interessante, ele é um indicador que mostra a relação de troca, né, da tonelada exportada, né, versus a quantidade de arrobas que uma indústria frigorífica é capaz de comprar, né. Esse primeiro estudo, uma vez foi visto pelo Leandro, ele foi publicado pelo Leandro Bovo, já faz um bom tempo, e o IMEA tem utilizado esse número para mostrar um pouco como que a gente tem evoluído as exportações. De fato, os números eles são bons, né? Mas no passado já foram melhores. A China, por exemplo, quando ela estava comprando bastante carne da gente, em meados de 2022, início de 2023, o índice de atratividade estava na casa aí de 90 arrobas por tonelada exportada. É claro que esse indicador ele tem três grandes itens que fazem com que ele oscilem bastante, né? A variação cambial, o preço da arroba do boi gordo, o preço da tonelada no mercado mundial, mas é um número, é um indicador interessante que pode mostrar para a gente um pouco como que as exportações estão evoluindo e por destino, né? Como você mostrou na tela aí, a União Europeia é um destino muito importante, porque paga-se muito bem pela tonelada exportada para lá, os valores médios acima de 5.000 dólares a tonelada. A China, no passado, chegou a bater 5.000 dólares a tonelada, mas hoje aí está em torno de, está quase 4.000 dólares a tonelada exportada. Mas os números já foram melhores, mas tem melhorado aí nesses últimos meses, né? E isso é muito bom para a indústria frigorífica aqui no estado de Mato Grosso e também para o produtor. Bruno, nós sempre comentamos aqui que o exemplo de vocês é um exemplo muito positivo. A cadeia trabalhar integrada para divulgar carne. Vocês estão conseguindo resultados que hoje o preço de Mato Grosso é maior que o preço de São Paulo. Isso aqui, um ano atrás, você tinha uma diferença de base entre São Paulo e Mato Grosso de quase R$30 por arroba. Hoje vocês estão a mais do que São Paulo. Vocês estiveram agora na China, na feira de alimentos lá em Xangai, e que foi um dos grandes eventos em termos de alimentos na Ásia.
Como é que vocês venderam a imagem da produção sustentável de Mato Grosso? Eu acho que esse é um item importante hoje, que o mundo inteiro está preocupado com a questão de mudança climática, carbono, e a China, com certeza, que é o maior poluidor do planeta, está preocupado com isso também. Até que ponto isso está ajudando a você chegar com os produtos do Mato Grosso, carne, grãos, etc., no mercado chinês? Como é que vocês viram o que o chinês vê, como é que o chinês ele imagina a produção nossa aí, especialmente no Mato Grosso? Bom, as nossas missões na China, elas têm acontecido já há alguns anos, 2 ou 3 anos, basicamente, que a gente tem participado ativamente das feiras que acontecem em Xangai, né, basicamente, que é o principal polo por onde entram, né, a carne bovina exportada pelo Brasil. O tema da sustentabilidade é um tema que eles começam a discutir, né? É claro que o tema principal deles hoje ainda é a sanidade, a segurança do alimento, e em segundo lugar vem a segurança alimentar, né? A nossa capacidade de oferecer carne bovina para o cidadão chinês, mas eles têm sim como um terceiro tema, digamos assim, essa preocupação ambiental. Então, o IMAC tem já conversado com diversas entidades privadas e públicas lá na China para discutir essa pauta ambiental, definindo alguns critérios, e o mais importante, a China ela respeita, né, a legislação brasileira, a legislação do Estado referente ao tema ambiental. Então, isso é muito importante para nós, porque grandes avanços estão sendo feitos aqui no estado de Mato Grosso em relação a atingir essa sustentabilidade na produção. E isso é algo reconhecido pelos importadores chineses. E a gente está avançando nesse sentido, de reconhecer a legislação brasileira e estadual na aplicação dos critérios de sustentabilidade. Então, esse tema ele tem avançado bastante, entretanto, de uma forma muito consciente, né, pelo importador chinês, e a gente tem avançado ao passo que a gente consegue essas reuniões, essas tratativas, determinar esses memorandos de entendimentos, esses acordos de cooperação. Então, tem sido uma conversa muito produtiva, e onde é possível nós apresentarmos os nossos pontos, né, e uma discussão positiva construída. Bruno, eu vou chamar agora os números do indicador da Tagro, que é uma das fontes que nós temos de informação aqui no programa. Esse indicador já de hoje, terça-feira, 17. O indicador é uma média dos últimos 3 dias de negócio. Então, nós temos nessa página todo mundo com a média em alta. O estado de Goiás, por exemplo, teve a média subiu em relação a ontem 0,81% a R$ 304,55. Minas Gerais, depois de alguns dias com a média em queda, subiu 298, quase R$ 299 arroba. Mato Grosso, mais uma vez com alta e consolidando-se na primeira colocação do indicador, R$ 320,59. O Mato Grosso do Sul também está acima de São Paulo, 316. São Paulo, com a alta de hoje, está na casa dos 315. Vamos aproveitar e ver as outras praças também acompanhadas no indicador. Rondônia também com a média em alta hoje. Portanto, nós estamos num cenário altamente positivo, né? A Rondônia 289, Tocantins 290, Pará 294 e a Bahia perto dos R$ 290 por arroba, com essa alta importante hoje de 2,5%. E eu quero chamar as escalas de abate, Ayane, até para que o Bruno possa também complementar as informações. Nós temos em amarelo os estados de escala de 8 a 15 dias. São Paulo 14, Minas 13, Goiás 11, Mato Grosso 9, Mato Grosso do Sul também 9 dias úteis. Os estados na cor verde têm de 1 a 8 dias, ou seja, nós temos escalas curtas, principalmente na faixa verde, né? E aí, em Mato Grosso, Bruno, 9 dias úteis, como é que você sente aí
a procura do frigorífico pela matéria-prima? Como eu comentei, a procura ela é grande, né? A gente tem aí o maior rebanho do Brasil, a maior quantidade de animais abatidos no Brasil também, uma qualidade de animais assim superior. A gente está abatendo hoje quase 38% dos animais com até 24 meses de idade. Uma quantidade muito grande de plantas frigoríficas habilitadas para os principais mercados, são quase 80 mercados habilitados, né, para quem a gente está vendendo carne bovina. A China, obviamente, como o maior destino, mas a gente está vendendo muito bem. É o estado que tem a maior quantidade de fazendas habilitadas à exportação para a União Europeia. Então, todos esses fatores, né, aliados com o momento de mercado mesmo, né, de oferta e demanda, faz com que a gente esteja nesse momento, né, de preços de boi gordo, de preços de tonelada de carne exportada, de volume de carne exportada. Então, de fato, é um momento muito interessante para o estado de Mato Grosso. Não é algo que, obviamente, vai se manter ao longo do ano, tem as oscilações de mercado normal, mas é nesse momento que a gente consegue aproveitar, né, e falar mais até sobre aquilo que está sendo feito em Mato Grosso em relação à produção de carne de qualidade e sustentável. O ano passado, no início do ano passado, o criador mato-grossense, ele vendeu o bezerro a R$ 8,00 o quilo, R$ 9,00 o quilo. Hoje, essa recuperação que tem, eu acho que hoje deve estar uns R$ 13, R$ 14, é quase um aumento bastante significativo. Essa recuperação é suficiente para você dar um estímulo à cria, que eu acho que hoje é o setor que mais está fragilizado na cadeia da pecuária de corte, a cria. Com essa mudança radical que teve de preço e com o abate muito grande de fêmeas, especialmente no primeiro semestre do ano passado, essa situação está mudando, Bruno? O criador de bezerro, de fato, ele é o elo de produção que mais sofre, né, no ciclo pecuário, porque o que acontece? É o primeiro que sofre o impacto do preço de forma negativa e é o último que positivamente sofre o impacto do preço, né? Então, o produtor de bezerro normalmente está numa situação assim muito crítica. Nesse exato momento, existe uma valorização grande dessas categorias mais jovens, né? Entretanto, a gente precisa entender que esses preços não necessariamente vai conseguir atingir todos os produtores de bezerros, porque existe um planejamento a ser feito, existe a necessidade de você emprenhar suas vacas e esses bezerros nascerem, serem desmamados e depois comercializados. Então, não necessariamente esses preços de hoje vão atingir os bezerros que ainda vão nascer e que ainda serão comercializados, né? E essa é a magia, né, do ciclo pecuário. A gente sabe exatamente quando que vai conseguir aproveitar esses bons preços. Por isso que o planejamento é sempre muito fundamental na atividade pecuária. Mas, de fato, quem tem hoje bezerros para serem colocados no mercado, comercializados, tem uma oportunidade muito interessante, muito bacana, né? Por outro lado, esse bezerro extremamente valorizado faz com que a relação de troca para quem está vendendo boi gordo talvez não seja tão interessante assim. Então, nem sempre, né, a gente, em todo o ciclo de produção da pecuária, a gente vai ter preços bons em todas as categorias animais. E o produtor, dentro disso, ele tem que conseguir se planejar de forma adequada para conseguir captar os melhores preços dentro de um horizonte de 12 meses. Bruno, vamos falar do Congresso Mundial da Carne, vai ser agora no segundo semestre, e vocês estão à frente dessa organização, o IMAC, o Instituto Mato Grossense da Carne. Vai ser um grande evento com a participação de representantes de vários países, ou seja, Cuiabá vai estar, vamos chamar de capital do gado de corte, é outubro, né? Se não me falha a memória, é outubro. Como é que está a organização do Congresso Mundial da Carne? Organização de vento em popa, a gente está programando o congresso para os dias 28 a 30 de outubro, tá?
No dia 27 tem um pré-evento, algumas agendas fechadas com o Instituto Internacional da Carne, que co-organiza o evento junto conosco. Mas a programação para o grande público, né, para um público estimado aí a 700 pessoas ou mais, começa no dia 28. Então, dia 28 e 29 são palestras técnicas, alguns dos temas bem atuais, como geopolítica em alimentos, né, quais são os impactos de todos esses problemas que a gente está vendo no mundo, produção de commodities agrícolas, em especial proteína animal. E é importante dizer que o Congresso Mundial da Carne ele não é focado apenas em carne bovina, mas em carne suína, de frango, ovina. Nós também temos algumas palestras técnicas relacionadas a novas tecnologias, palestras sobre marketing na cadeia produtiva de produção de proteína animal. Então, a gente está trazendo alguns especialistas para discutir como que a gente atinge essas novas gerações, né, de pessoas para que elas consumam mais carne bovina, e carne de frango, e carne suína, enfim. Então, é um evento que tende a ser muito técnico, né, e a gente está trazendo aí grandes especialistas internacionais. A nossa expectativa de público internacional é de basicamente 350 pessoas, vindas aí de mais de 20 países. Já temos participações confirmadas da China, de países da União Europeia, do continente africano, temos participantes confirmados da Austrália, dos Estados Unidos, Paraguai, Uruguai, Argentina. Então, é um evento que a gente está trabalhando bastante, né? E Cuiabá, como você comentou mesmo, no final de outubro vai ser o centro da terra e quando se fala sobre produção de proteína animal de qualidade. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre as novas tecnologias para o mundo em relação à produção de proteína animal, tem que vir para Cuiabá no final do mês para pegar esse conhecimento.